paz do Senhor, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, como está vocês? Espero que estejam tudo bem com cada um de vocês, amém, meus queridos? E eu quero neste momento já, em poucas palavras, já contando um pouco do meu testemunho, daquilo, a chamada a qual o Senhor fez um dia para a minha vida e tem, me alegrado, agradecido ao Senhor. Então eu quero compartilhar com cada um de vocês, tá bom, meu querido? Que você possa estar ouvindo, e deixar o Deus falar o teu coração, amém? Porque o nosso Deus, Ele é Deus que Ele cumpre promessa. Então eu peço que você se inscreva aí, compartilhe, deixe o seu like, ative o sininho aí para me ajudar nesse trabalho, tá bom, meus queridos irmãos? Amém. E eu quero basear, esse testemunho no texto, está localizado lá em 1 Samuel capítulo 16, a qual todos conhecem, já é aonde Samuel unge Davi como rei de Israel, Sabemos que o primeiro rei de Israel foi Saul, mas Saul, por desobediência, deixou, pelo seu soberba, por não esperar, acabou, deixando que Deus tirasse dele aquilo que ele um dia confiou, amém? Então eu quero, basear no capítulo 16, versículo 13. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Amém, meus queridos? Aqui vai nos contar a respeito de Davi, quando Samuel, chega na casa de Jessé, e Samuel, olha para os filhos de Jessé e tem uma conclusão e uma visão errada, e o Senhor repreende Samuel. Ele diz: Samuel, não é esse o que eu escolhi para ser o futuro rei de Israel, não está aqui, ele está no campo pastoreando, amém? Então, nesse versículo a qual eu li para meus irmãos, quero contar esse testemunho, amém? Me chamo Manuel, como todo mundo já me conhece, você que tem, visto esses vídeos e sabe que eu louvo a Deus, porque eu sei que o nosso Deus é Deus, que Ele cumpre promessa, meus queridos. Ele cumpre promessa. Quando Deus diz que vai fazer, Ele faz. E eu sou um testemunho disso. Por quê? Porque na idade de meus 13 a 14 anos, eu, vivenciei isso. Uma promessa que o Senhor fez, que Ele tomou o profeta, profeta, aquele que fala, aquele que fala a palavra vindo de Deus. Profeta, ele é profeta. E um determinado dia, visitando um círculo de oração numa igreja de um pastor muito reconhecido, aqui na nossa região, pastor Marinho, que amo, tenho assim um carinho especial por ele, mas nesse dia não tinha vínculo, não tinha intimidade. Foi, um convite com 2 amigos da igreja, 2 irmãos, e nós éramos adolescentes e nós acabamos indo. Quando chegamos lá, uma igreja pequena, lotada, assim, muita gente, igreja do manto, sabe como é a igreja do fogo? Você está sentindo a presença aí? Só a gente falar, a gente sente a presença, amém? Porque o Espírito Santo confirma. Esse é Deus. Pensa, uma igreja que o círculo de oração começa 9 horas da manhã e termina 6 horas da tarde. É fogo, só em jejum e oração, amém, meus irmãos? Então, e nisso, eu cheguei lá, fiquei perto da janela, porque tinha muita gente, e Deus, usando o servo dele, a palavra, ministrando a palavra, e ele para e faz um convite para nós que estávamos perto dessa janela, e diz assim: ei jovens, nós, os outros, a maioria todos sentados, e nós em pé, lá atrás, que a igreja estava lotada. Então, quando ele chamou nós, fez um convite, se nós tínhamos coragem de chegar até a frente para nós ouvir ali sentado no chão mesmo. Nós aceitamos, lógico, e a gente chegamos lá, e sentamos, e ele começou a ministrar, quando de repente ele para e começa, a entregar as profecias, aquilo que Deus estava falando, Então ele direciona a nós, e ele começa a usar, Deus começa a usar ele para o meu amigo, para os meus irmãos que tinham ido comigo. E ele chamou um, chamou o outro, e depois ele me chamou. Ah, meu irmão, depois que ele me chamou,
Ele chegou para mim, entendeu? E olha para mim e diz assim: jovem, o Senhor manda eu te dizer, jovem. O Senhor manda eu te dizer, jovem, que Deus tem uma chamada pastoral na tua vida. Meu irmão, quando eu vi isso, meus irmãos, confesso para os meus queridos irmãos que dentro de mim gera uma guerra e eu começo a repreender. Eu comecei a repreender. Por que eu comecei a repreender? Porque eu nunca tive ou uma visão, um desejo de ser o pastor. Não. Pelo contrário, eu era uma pessoa sem compromisso, um jovem adolescente sem compromisso de que não queria cantar no vocal, compromisso de que não queria pregar, não queria louvar, não queria nada da minha vida, não queria nada, queria só estar na igreja. E achava que isso era, entendeu? Bastava. Entendeu? Mas quando o Senhor ele tem uma promessa, ele trabalha do seu jeito, amém? Então ele fala e eu repreendo, está repreendido. Olha, eu não tenho nem autoridade de repreender, eu disse, está repreendido, está amarrado, olha, querendo repreender as coisas que Deus falou, porque quando Deus fala, ele cumpre, amém? E aqui eu quero dizer para os irmãos que Deus, ele cumpriu na minha vida, ele falou, deu na minha adolescência, e sabe o que eu passei para mim hoje estar sendo um pastor e pastoreando uma congregação, entendeu? Não foi fácil, porque quando Deus fala, ele cumpre. Mais uma coisa nós devemos fazer, esperarmos Deus cumprir, amém? A trabalhar naquilo que ele disse que vai fazer na nossa vida. Por quê? Porque ele fez promessa. Eu particularmente não aceitei, não queria isso para a minha vida, mas o Senhor foi trabalhando e foi me encaixando, porque aqui no que eu li, nós sabemos que aqui fala Samuel, 1 Samuel capítulo 16 e o versículo 14 já vai falar que o espírito maligno atormentava Saul. Deus consagra e derrama óleo no versículo 13, né? E no 14 ele já vai falar, mas eu quero te dizer que do 13 ao 14 existe, entendeu? Tempo. Não foi do dia para a noite e nem da noite para o dia. Houve o que? Houve, entendeu? Deus preparar tudo. Deus começou a trabalhar. Davi, consagrado, voltou para pastorear. Porque se é Deus que fala, Deus cumpre. Nós não devemos se apressar para Deus cumprir a promessa. Amém? E isso que aconteceu na minha vida, eu não me apressei, até mesmo porque eu não queria. Eu não me apressei, não me afobei. Eu disse assim, agora eu sou lixo, agora eu sou pastor. Já saí de lá com um cajado batendo em todo mundo. Não foi isso que eu fiz, não. Sabe o que é que eu fui fazer? Eu fui para os pés do Senhor, entre aspas, porque eu não queria. No meu coração eu não aceito. Aí chega um tempo em que, me congregando bem, alegre na minha congregação, e o meu pastor, o pastor Silvestre do Carmo, esse homem, um homem de Deus, que hoje está descansando no Senhor, pastor Silvestre, entendeu? Pastor consagrado, ele chega, entendeu? Já na dificuldade, já na idade, entendeu? Mas tendo força para trabalhar, homem de Deus mesmo que me trouxe ensinamento tremendo, mas tinha aquele vigor, e ele chega e diz assim, meu filho, entendeu? Já esse terreno aqui, ele começou a contar a sua história de vida, porque eu conversar com as pessoas de idade, entendeu? Mas quando é homem de Deus, a gente presta atenção e vê cada coisa que eles passaram e a gente aprendendo. Então ele foi falando, e quando ele falou, ele toca no assunto, pastor, aqui tem uma promessa, nesse terreno aqui tem uma promessa, porque eu disse para o Senhor que aqui eu doaria para fazer uma congregação, porque Deus sabe a minha dificuldade. Ele começou a contar a sua dificuldade, irmão. Quando ele falou isso, não foi uma armação, não foi que nós planejamos, agora nós vamos sair da igreja, vamos para outro lugar. Não foi isso, não. Foi que quando ele falou aquele assunto assim, algo em mim gerou, irmão, porque eu já era, entendeu, irmão? Eu já era consagrado do ministério. Eu já tinha sido consagrado, já tinha minhas funções, mas aí aquilo ali gerou no meu coração, e a gente foi debaixo da bênção, entendeu? Na reunião ali, a gente conversando ali, entre eles, mesmo, pastor, você tem coragem? Eu tenho. Aí o que aconteceu? Aí foi em que a gente, pastor, pois eu estou aqui para lhe ajudar. Eu estou aqui para lhe ajudar, Senhor. Se aqui é promessa, eu estou aqui para lhe ajudar. E acabou, irmão, que a gente saiu de lá decidido, pastor, então vamos orar. A gente foi orar ao Senhor, foi clamar a Deus, e Deus deu a resposta.
escuta o que eu vou lhe dizer aqui. Eu estou contando meu testemunho de vida para vocês. Olha, Deus, Ele sabe como trabalhar. Amém? E no dia, né, isso com, né, o meu, já estava por 17 anos, já tinha até casado, já estava 20 e poucos anos, entendeu? 17 anos, Deus já foi trabalhando na minha vida, 17, 18, 19, eu já fui me envolvendo na obra, e Deus já foi me preparando, e Deus já foi me ensinando, e Deus me colocando, entendeu? Me encaixando ali, eu sem saber como, mas Deus já estava me colocando, já tinha um amor pela obra, tinha amor pelo vocal, tinha amor pela igreja, já tinha amor, então Deus foi me abençoou com minha chamada, né, presbitério, e aí eu fui uma bênção maravilhosa, e quando Deus faz isso comigo, eu vejo, entendeu? A promessa de Deus se cumprindo na minha vida. Deus, Ele cumpriu a promessa de Deus na minha vida. E eu louvo, meu Deus, eu louvo a Deus hoje pela sua infinita misericórdia. Nós não somos merecedores, mas o Senhor, Ele nos chamou, nos capacitou. Então eu vim, né, e quando foi, né, com meus 28 anos de idade, 28 anos de idade, né, já o meu pastor já estava, né, mais de idade, já não conseguia mais fazer o batismo, aí foi feita uma reunião e foram combinados em que eu ia ser consagrado a pastor, mas nada de lembrar que havia uma profecia. Vocês estão entendendo? E acontece que quando o óleo foi derramado, né, combinado e tudo acertado, o óleo foi derramado, entendeu? No outro dia pela manhã, tem uma missionária, que eu esqueci essa missionária, a missionária Kátia, mulher de Deus, uma mulher de Deus, né? Aí quando chega de repente pela manhã, diz assim: a paz do Senhor, pastor. Na hora que ela disse: a paz do Senhor, pastor Manuel, irmão, caiu a ficha, eu disse: eita, a profecia se cumpriu. E sabe o que ele dizia na profecia, meus queridos? Ele dizia assim, ó: tu vai sofrer pela obra, tu vai pagar um preço pela obra, tu vai ver o que é bom para tosse. Irmão, até hoje eu nunca encontrei esse xarope bom para tosse. Sabe por quê, irmão? Porque trabalhar para Deus, o Senhor não disse que nós não ia passar por luta. No mundo tereis aflições, mas ter bom, porque eu venci. Então nós que fomos chamados por Deus para a obra do Senhor, nós devemos saber, entender uma coisa, que Deus, quando Ele chama, Ele nos capacita, Ele nos escolhe e nos coloca onde Ele quer, entendeu? Do jeito que Ele quer. Entendeu? E hoje eu estou pastoreando, entendeu? Louva a Deus também pela vida do evangelista Rubens, que no início desta obra, entendeu? Nós saímos vendendo mingau, que hoje ele está em outra cidade trabalhando, mas a mesma congregação se congrega conosco ainda, só está trabalhando, entendeu? Em outra cidade. Louva a Deus pela sua vida, entendeu? E nós estamos trabalhando, irmão, Deus foi trabalhando, começamos, entendeu? A nossa congregação debaixo de uma mangueira, daqui a pouco não, a chuva vinha, a gente corria por um terraço da casa do meu pastor, e hoje nós estamos com uma congregação, nós estamos com pessoas que têm se congregando com a gente, números de vida que foram ganhos, foram libertos, transformados, a gente vê Deus agindo e trabalhando, sabe por quê? Porque quando Deus tem promessa, Ele cumpre a promessa na vida de cada um. Agora, uma coisa eu digo para você: não se apresse na chamada. Deus tem chamado na tua vida pastoral, Deus tem chamado missionário na tua vida, presbítero, diácono. Talvez você não é como aconteceu comigo, talvez você no pastor coração não quer, porque desejar não é nada errado, mas eu digo para assim, particularmente, que eu não queria, e Deus me colocou, me quebrou, me fez um vaso na mão dele. Cada dia tem me ensinado pela sua infinita misericórdia. Não sou melhor do que ninguém, mas Deus tem dado a sua estratégia para como nós trabalharmos na sua obra. E isso eu quero te dizer, meus queridos, isso é um pouco do meu testemunho, só aquilo que eu posso resumir, entendeu? Porque fica na minha mente toda vez que eu estou passando por luta. Olha, tu vai ver o que é bom para tosse. Sabe por quê? Eu quero dizer para você talvez que você está ouvindo, se você dá dor de cabeça para o teu pastor, para a tua liderança, você não quer compromisso, e Deus já usou o vaso, e já até te mostrou um sonho, que Ele tem uma obra grande na tua vida, eu quero te dizer, você aprenda agora, entendeu? Na teoria, porque Deus, senão Deus vai te colocar na prática, e Deus foi me ensinando, entendeu? Passo por passo, de como trabalhar, de como estar na obra. Não é fácil, não sei tudo, mas o Senhor tem nos dado estratégia, viu? Isso é um pouquinho do meu testemunho, e eu agradeço a cada um de vocês
que vocês possam colocar na mente de vocês: eu tenho promessa e a promessa de Deus vai se cumprir na minha vida. A paz do Senhor, meus queridos irmãos, que a paz de Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. E beijo, canela de fogo. Eita, Jesus é maravilhoso. E creia, e não fuja da chamada que Deus tem na tua vida. Tá bom, meus queridos? Amém.